Hoje existe muito material produzido sobre o ego. Livros, palestras, cursos, vídeos, textos, artigos e por aí vai. É um assunto que ganhou um certo destaque nesses últimos tempos, porque muitas pessoas têm uma curiosidade acerca do que é o ser humano, o seu verdadeiro eu, Mas o que acontece? O ego é, na verdade, o grande problema da questão. O que não permite ao ser humano alcançar o autoconhecimento. Não que o ego é um problema em si, mas quando ele assume uma posição que não lhe cabe. Porque o ego é o eu mental. É um mecanismo racional que, dependendo do caso, ou na maior parte dos casos nas criaturas humanas, isso assume uma preponderância, isso sufoca e soterra a vida espiritual, e daí surge uma vida mecânica, condicionada, robotizada. As pessoas passam a viver no piloto automático. Isso é o ego, ou o falso eu. Porque o verdadeiro eu é o espírito. O espírito, quando desperto, não é egoísta, O espírito não é egoísta de forma alguma, Mas quando desperto, o ser humano se torna mais consciente das coisas, passa a ter uma noção do que precisa e não é egoísta, não é egocêntrico, não é vaidoso, porque o que o espírito busca não são estas aparências, todos estes planejamentos deste homem terreno que foi planificado, achatado, coletivizado e que perdeu a sua individualidade. Todas as propostas de vida que hoje engessam este mundo pós-moderno, tudo isso é resultante da ação do raciocínio, do cérebro frontal, do intelecto, da mente humana, ou seja, o ego, o falso eu, o mecanismo racional que a partir de um determinado instante se colocou como eu e sufocou o verdadeiro eu. Não que a mente seja um problema, que o raciocínio seja um problema, Não há problema algum nisso, porque é um instrumento necessário de que o espírito necessita para se manifestar. Mas o problema é que o ego, tentado pelas trevas, submetido pelas trevas, se colocou numa posição que não lhe cabe. O ego passou a querer determinar as coisas por si mesmo, e daí sufocou o espírito, e o ser humano se perdeu, a humanidade se perdeu nesta vida egocêntrica, nesta vida centralizada em torno de coisas irrisórias, fúteis, passageiras, porque é isso que a mente compreende e não vai além disso. Os materialistas são pessoas limitadas, que estão no piloto automático, neste condicionamento racional, onde as coisas não passam do mundo de aparências. Aparências estas que os egocêntricos tomam como verdades, que os materialistas tomam como verdades. E isso gera um afastamento cada vez maior de Deus. Se as pessoas hoje estão afastadas de Deus, é por causa do ego mental. E muitas pessoas, tendo noção que o ego é um problema, buscam combater o ego. E existe muito material produzido sobre isso, mas na maior parte dos casos, todo esse material padece de um grande erro.
porque as pessoas, os criadores desses materiais e os seguidores das pessoas que criaram esses materiais, ou seja, os seres humanos espiritualistas, né, buscam combater o ego com o próprio ego. E isso é um erro. Isso se observa nos inúmeros materiais, palestras, cursos, textos, artigos, vídeos, né? As pessoas partem das próprias pressuposições da mente, das determinações da mente, das orientações da mente para combater o ego. E assim não é possível combatê-lo, uma que o ego não precisa ser combatido, né? Simplesmente o espírito precisa despertar dentro da pessoa, colocar a mente no seu devido lugar, arrancando-a da influência das trevas, que daí tudo passa a processar-se dentro de uma sequência natural como deve ser, onde a vontade parte do núcleo, que é o espírito, atravessa a alma, chega ao cerebelo, por fim ao cérebro frontal, onde surgem os pensamentos e as palavras. Este é o caminho natural da verdadeira vontade do espírito, do verdadeiro eu. Algo que não tem nada a ver com os desejos do ego, os desejos do falso eu, onde as pessoas inverteram a sequência, partindo do ego, ficando no ego, sem conseguir sair do ego. Mas vendo esta vida estragada, inúmeras pessoas querem combater o ego com o próprio ego. Uma que ele não precisa ser combatido, basta despertar espiritualmente, basta ouvir a sua intuição e fazer o que a intuição determina. Daí o ego é colocado no seu devido lugar, a mente é colocada no seu devido lugar, como instrumento, como na verdade deve ser. Então, aqueles que buscam destituir o ego por meio do próprio ego, caem em contradições, caem num trabalho sem fim, onde se rema um monte sem sair do lugar. Então não busque destituir o ego com o próprio ego. Você precisa ouvir a sua intuição, o seu sexto sentido, despertar o espírito que é o verdadeiro eu. Aqui o segredo é identificar em si o que é o verdadeiro eu e o que é este eu mental programado, por tendências, modismos, desejos, gostos, ideologias, a propaganda, ou seja, todo esse material que foi socado no cérebro frontal. As pessoas estão hoje com seus cérebros atolados, socados de informações. E isso atrapalha. E quem busca destronar o ego com todo esse material que faz parte aqui da matéria grosseira mais densa com suas restrições, quem busca combater o ego com isso, na verdade o fortalece cada vez mais e enfraquece a sua vida espiritual, a intuição, o sexto sentido, a voz da consciência, que precisa ser ouvida e atendida, para que o ser humano possa ser ele próprio. Então, para tirar o protagonismo do ego mental e conferi-lo ao espírito, faz-se necessário ter uma sensibilidade que vai além da masturbação mental do ego. As pessoas hoje são vítimas da sua própria masturbação mental. Esta masturbação mental é a roda do ratinho que fica dando voltas e voltas sem sair do lugar. O ratinho se cansa dentro da roda de laboratório, mas não caminha adiante, fica apenas ali caminhando no mesmo lugar, sem conseguir
realmente ir adiante. E assim são as pessoas que querem combater o ego com o próprio ego. As pessoas ficam num looping mental. As pessoas estão num looping, literalmente, a 1000 por hora, fazendo coisas a 1000 por hora, pensando a 1000 por hora. E isso não resolve nada, isso não leva a nada. Isso não permite o ser humano despertar, porque ele vai, assim, superalimentando cada vez mais a sua mente, o ego mental. E assim, tudo que está para além do ego mental é desligado. E daí a pessoa se ocupa apenas com aquilo que é aquém, que está aquém do ego mental. As próprias religiões são isso, coisas aquém do ego mental. A suposta metafísica das religiões é uma metafísica do ego mental. A ciência de hoje está aquém do ego mental. São investigações presas aqui à matéria grosseira mais densa. A filosofia dos dias atuais, idem, a mesma coisa. A espiritualidade mercadológica, também a mesma coisa. Tudo isso é produto do ego mental, deste raciocínio preso à terra que impede o espírito de se manifestar. E este não é o caminho do despertar espiritual. Este não é o caminho. O caminho do despertar espiritual se dá de dentro para fora e não de fora para dentro, como é o caminho do ego mental, que na verdade não chega lá dentro. Todas essas buscas, essas pesquisas, essas investigações partem de fora, esbarram no ego mental e ficam lá, não vão adiante. Não vão adiante, porque para que algo possa ir adiante, o espírito precisa estar desperto lá dentro, abrindo o caminho, para que as informações de fora cheguem à mente e assim o espírito possa averiguar se as informações são corretas ou não, úteis ou inúteis, se servem para algo ou não. Onde o espírito mantém esta via aberta, este canal aberto, a voz da consciência sempre aponta para as direções corretas. A consciência interior fica leve ou pesada conforme o conteúdo das experiências, das informações, dos saberes e dos conhecimentos que chegam à mente. E assim o espírito consegue peneirar tudo. A intuição consegue peneirar tudo. Assim o ser humano separa tranquilamente o que lhe serve e o que não lhe serve. É um trabalho interior, de dentro para fora. Trabalho este que está para muito além das tentativas do ego mental, do cabeção, que fica ali apenas brincando com conceitos batidos, conceitos desgastados, conceitos limitados e limitantes. O ego mental está saturado de conceitos limitados e limitantes, que limitam o espírito, que o impedem. Conceitos esses que impedem o espírito de se fazer ouvir, porque o ego já logo tampa o espírito, porque não quer perder a hegemonia, sendo que por trás deste ego estão as formas de pensamentos, toda essa energia trevosa que está no entorno da Terra, constituindo o anel trevoso. A humanidade se tornou vítima de suas próprias projeções mentais e energéticas. Foi tanta energia errada lançada para o ar, para o espaço, que este anel trevoso tomou forma, se constituiu e hoje afasta a humanidade da luz.
afasta a humanidade da luz, sendo que a própria humanidade é que originou isso. E para combater toda essa desgraça, para libertar-se do ego mental, não adianta combatê-lo com o próprio ego. Não é através do raciocínio que o ser humano conseguirá colocar os pingos nos is. Precisa partir de dentro para fora, do seu sexto sentido, da sua sensibilidade espiritual, da voz da consciência, da intuição. Somente assim o ser humano conseguirá colocar a mente no seu devido lugar, para que ela se restrinja apenas a executar o seu trabalho decodificador. Depois que a vontade sai do espírito, atravessa a alma, chega ao cerebelo e por fim ao cérebro frontal, que é onde está alojada a mente, com a função de decodificar, por último, aquilo que vem lá de dentro, atravessando a alma, o cerebelo. Este é o papel que a mente deve executar, mas os seres humanos reduziram suas vidas apenas ao que a mente determina. Mente que foi envaidecida com o materialismo, com a ganância, a projeção, a busca pelo poder, o domínio, a influência. Mente esta que é cega por natureza, se não existir por trás dela um espírito vigilante que mantém-se sempre conectado à luz para receber a energia de que necessita para caminhar livremente sobre a terra. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!